Olá, sejam bem-vindos. Hoje é nosso bate-papo com o nosso amigo deputado estadual Renzo Vasconcelos, família tradicional de Colatina. Renzo é filho de Pergentino Vasconcelos Júnior, reitor da Unesc e neto do fundador da Unesc, o Pergentino Vasconcelos, que todo mundo referencia como Pergentino Vasconcelos pai. Renzo, naturalmente, é natural de Colatina, Princesa do Norte, é graduado em Direito, é empresário, pai, casado e hoje está na Assembleia Legislativa representando o Noroeste Capixaba. Seja muito bem-vindo, Renzo, ao nosso Política ES. É uma honra estar aqui podendo dialogar os projetos de desenvolvimento e um pouco que nós já fizemos pelo Espírito Santo, pela região norte, mas também pela região sul. Graças a Deus, o Espírito Santo me confiou quase 43 mil votos em 70 dos 78 municípios. Então, hoje eu digo que eu sou deputado de todos, embora muitas pessoas não me conheçam ou não tenham votado em mim, mas eu sou de Colatina, fui vereador lá em 2012, sou casado, ainda não sou pai, mas tenho sobrinhos lindos que eu cultivo muito a família, porque é o esteio de todo político, de todo homem social, e nós vivemos em sociedade. Graças a Deus, hoje, com o mandato de deputado, a gente pode ajudar muitas pessoas. Perfeitamente. Nosso programa aqui é para esclarecer as novas tendências, as suas pautas como deputado, e nos orgulha a sua presença. Deputado Renzo, eu faço uma pequena análise. Colatina é uma âncora, uma cidade âncora. Ela, no noroeste ali, tem pequenos e médios municípios, como Baixo Guandu, aí tem Marilândia, Santa Teresa, tem São Roque, e ela passa a ser um polo ali, seja comercial, industrial, até mesmo científico, por conta da Unesc, né? E ela já teve grandes representantes, como é o caso do senador Dalla, né? Que chegou a ser presidente do Senado. O Moacir Dalla foi presidente do Senado, de expressão nacional. Vê-se aí que a cidade tem potencial, né, para colocar nomes no cenário político capixaba e nacional. Nós temos, claro, as raízes do deputado da Vitória em Colatina, mas como vê o Renzo Vasconcelos nesse primeiro mandato de deputado, depois de ser vereador, o seu patamar busca uma eleição maior, pensa no cenário nacional, mesmo fazendo já um grande trabalho na Assembleia? De uma certa forma, em Colatina nós somos privilegiados. Elegemos 2 federais, Paulo Folleto, que hoje está na SEAG, secretário de Agricultura, deputado Josias da Vitória, que é líder da bancada, e um deputado estadual, que aqui vos fala, Renzo. E os anseios são de ver o Espírito Santo melhor. Nós estamos passando por uma crise, uma pandemia, que ninguém esperava que há 2 anos atrás seríamos obrigados a andar de máscara, usar álcool em gel. O mandato está sendo extremamente desafiador, estou focando nisso, em fazer um bom mandato na Assembleia Legislativa, mas eu não poderia dizer que nós temos sonhos. E assim, o senador Moacir Dalla é uma referência não só para o Noroeste, para a Colatina, mas como todo o Brasil. O Espírito Santo foi presidente do Senado, e a gente almeja crescer, quem sabe nas próximas eleições dar um passo a mais, chegar à Câmara. Bom, vai depender de vocês que assistem. Não adianta a gente fazer programação nossa e não combinar com o eleitor. Então, estou fazendo um bom mandato, vou fazer um bom mandato como deputado estadual, e lá na frente o cidadão escolhe o caminho que a gente pode traçar. Então você vê a possibilidade, de repente, de ser candidato ou pré-candidato a uma cadeira a deputado federal, porém, vai depender da sua atuação, do seu feedback do seu eleitor. Logicamente, eu sempre falo que o cidadão que está lá fora, que não vive política 24 horas igual a gente vive, embora eu não viva da política, eu faço política com amor, eu amo o que eu faço, sou produtor rural, sou diretor de patrimônio lá da Unesc. Então, a gente traz do lado empreendedor essa visão para o setor público, para as coisas andarem mais célere, mais justa e abrangindo a todos no ente público.
Eu acho que se a gente fizer isso de uma certa forma, é inevitável a gente galgar espaços maiores nas próximas eleições. Perfeitamente. Né? De certa maneira, o deputado nos dá indícios. Deputado, eu queria falar sobre emendas parlamentares. O senhor tem proposto e colocado bastante emendas parlamentares para todas as cidades aí do interior do Espírito Santo, focado na área da saúde e na questão rural, que você mesmo falou que é um produtor. A pergunta que lhe faço é o seguinte: a emenda dos deputados estaduais não são propositivas, assim como são dos federais. Você não vê já a necessidade do deputado estadual emendar de maneira propositiva, de participar definitivamente do orçamento estadual e não apenas emendar e pleitear junto ao Estado que a emenda seja cumprida? A gente indiretamente já faz isso, tanto no PPA, que é o Plano Plurianual, como a LDO, como a LOA, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. De uma certa forma, nós não temos o poder de bloquear, mas nós temos a capacidade política de construir e direcionar, como nós já fizemos. Eu mesmo consegui botar para assistência básica de saúde, eu atuo muito forte na área da saúde, acho que tudo pode esperar na vida. Saúde, se a gente infartar e não tiver um hospital de qualidade próximo, a gente perde o nosso maior bem, que é a nossa vida, não é o carro, não é a casa. Então eu sou muito entusiasta, então consegui, de uma certa forma, construir com relações 4 milhões no plano plurianual para ser entregue à saúde básica. Dessa forma, as emendas, embora não sejam impositivas, acabam crescendo e acabam ajudando o Estado de qualquer forma. Mas a gente tinha que discutir, na minha humilde opinião, não sou governador, não quero a caneta, não entendo errado, de repente um repasse melhor, porque nós representamos diretamente, nós estamos mais próximos, junto com os vereadores das comunidades. E quando a gente pode indicar alguma coisa, construir através de emenda parlamentar, quem ganha é você que vê a gente agora, é você que mora na rua tal, no número tal, é você que tem os anseios. Às vezes, o saneamento, como o nome já diz que é básico, porque quem mora na cidade, se você falar em pavimentação rural, o cara fala bem assim, não tem problema, eu quero outra coisa. Mas quem mora no interior, que às vezes está no dia chuvoso, não consegue tirar o seu ente querido, seu filho da sua residência com a sua moto para levar num hospital, esse cara dá um valor diferente. Eu costumo dizer que farinha pouca é o meu pirão primeiro. As pessoas, infelizmente, veem muito desse lado. E a gente precisa de construir junto com o Estado, junto com o governador, junto com a Assembleia Legislativa, com os municípios, com os vereadores, um caminho para que a população tenha os seus anseios atingidos. Se a gente achar um jeito melhor disso acontecer, eu acho que é o caminho certo, e quem sabe o caminho certo é esse que você falou. Porque você acabou de falar, o deputado está na linha, está na ponta, né, do município, da necessidade básica, como uma pessoa que mora na questão rural, e ele poderá colocar uma emenda já propositiva para uma questão de saneamento básico, ou da pavimentação, seria muito importante. Eu acho que deve-se pensar para que seja dessa maneira no futuro bem próximo, para que os deputados tenham realmente atuação. Voltando a falar sobre a questão política na área da saúde, nós não podemos deixar de falar da crise sanitária que nós nos encontramos, que é a Covid, e que você tem uma situação forte, até porque você faz parte da diretoria de uma universidade que tem um hospital próprio ali. Então, como vê a atuação do governo do Estado na condução da Covid-19 no Espírito Santo? Você vê que o governador tem conduzido de maneira correta, há falhas? Como é a Secretaria de Saúde, o Nésio, tem conduzido de maneira? Você, como deputado e como fiscalizador legislativo, como é que enxerga a atuação do governo nessa questão sanitária? Eu tenho que te admitir, assim, com todo carinho, que eu não gostaria de ser nem presidente, nem governador, nem prefeito nesse momento. Nós estamos passando por uma crise que ninguém vivenciou e ninguém imaginava isso há 2 anos atrás. Então, todos nós estamos aprendendo. Eu não tenho dúvida de dizer que tem falhas, não tenho dúvida, vejo várias, mas também não tenho dúvida de dizer que tem vários acertos.
Eu acho que a gente tem que tentar acertar sempre e ter a humildade de dialogar e escutar quem nos elegeu. Construir junto políticas públicas. Essa é a obrigação de qualquer homem público. Então, eu aqui não quero fazer críticas, nem a B, nem a C, mas eu acho que a gente aprendeu muito, tem muito que aprender ainda com as crises, com essa crise da Covid-19. Nós perdemos, eu vejo as pessoas muito politizando discursos de centro, de esquerda, de direita, e o maior discurso que nós deixamos de fazer é a vida, é o ser humano, é o que nós podemos fazer. Acho que nós estamos no caminho certo quando a gente busca a vacinação de todos. Eu tive mais de 50 projetos na Assembleia, entre indicações, referente ao Covid-19. Nós podemos trabalhar com o Estado algumas indicações, como a vacinação dos professores, que já começaram, o município como Colatina, primeira dose já foi vacinado todos os professores, como os oficiais de justiça e outras categorias, supermercado, acho justo que são os serviços essenciais, nós precisamos de cuidar. Mas o Brasil entra no caminho certo, o presidente da República, o governador do estado, quando foca em vacinar todos os brasileiros. Dessa forma, nós vamos garantir a saúde e a vida, o nosso maior bem. Você cita aí a questão da saúde e da vida, que é o maior bem, porque você foi noticiado e percebemos a sua atuação na Assembleia, fez várias medidas, como você acabou de relatar, uma delas a merenda na casa, né, levando a merenda na casa. E eu queria questioná-lo, teve outras grandes atitudes, a vacinação dos professores, mas você como atuante direto na área da saúde, há uma questão que está gerando uma polêmica muito grande, talvez não tenha a dimensão a nível nacional, tem a dimensão a nível nacional, mas que você já luta aqui no Espírito Santo e que tem gerado uma polêmica muito grande, que é a questão do piso salarial dos enfermeiros, dos técnicos, dos profissionais da saúde, que acabam tendo uma remuneração aquém da sua função. Qual a sua posição sobre isso? Eu vi que você pontuou muito sobre isso, de poder elevar e ter um piso melhor para os enfermeiros, pelo menos esses graduados, né, com nível superior, os técnicos, enfim, toda a categoria que trabalha nessa área, que nesse momento a gente enxerga da necessidade muito importante. Por que essa bandeira e como é que anda isso? Algumas atuações nós tivemos na área da saúde e uma delas foi a melhor valorização de quem está na linha de frente do tratamento de Covid. No início da pandemia, tem muitas pessoas até hoje que se afastaram das suas residências, que afastaram dos seus entes familiares e dedicaram a salvar vidas. Essas pessoas precisam do mega reconhecimento. Esses profissionais precisam ser valorizados. E aqui eu não estou entrando no mérito só do médico, do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do funcionário da limpeza. Não adianta você ter um excelente profissional que opere, que cuide, mas se o hospital estiver sujo, ali tem um índice de foco de contaminação muito grande e todos os profissionais. Tem atuado também no condutor de ambulâncias, assegurando alguns direitos, mas principalmente aos enfermeiros e os técnicos. Faço isso com responsabilidade. O problema é muito maior do que o salarial. Eu acho que a gente faz justiça corrigindo o piso salarial, dando recurso para as pessoas se sustentarem, mas também a gente tem que entrar numa discussão maior de não sangrar as entidades de saúde, nem os filantrópicos, nem os particulares. O Sistema Único tem mais de 20 anos que não discute repactuação de valores nenhuma. Vou te dar um dado específico. Um atendimento médico de um clínico geral custa R$ 2,04 pelo Sistema Único de Saúde. Esse é o valor. Atendimento médico, R$ 2,04. A gente precisa de corrigir também a tabela, atualizar, porque tem mais de 20 anos. Se a gente fizer só as correções ao funcionário e não corrigir os repasses, nós corremos o risco da remediação ser menor do que o impacto da contraindicação. Nós corremos o risco de fechar e inviabilizar alguns hospitais. Isso é pior, mas sem dúvida nenhuma, reconheço, estou lutando. Aliás,
lutando não, estou trabalhando para corrigir e fazer justiça com os nossos profissionais da saúde. Perfeitamente. Você acaba de falar, deputado, numa questão que está muito em voga. Nós temos hospitais sem ser filantrópicos, temos filantrópicos, mas temos privados, né? E esses hospitais privados acabam que precisam de recursos para poder gerir uma empresa. E a intervenção estadual, mesmo que seja nessa questão de vida, que é prioritária, mas como é que você vê o Estado? Você acha que o Estado brasileiro ele deve diminuir? O Estado ele encontra-se realmente, como uns dizem popularmente, inchado? Como é que você vê a questão do Estado? E você vê uma evolução para ver que o Estado terá uma evolução de melhorias? Existe a expectativa de uma reforma administrativa? Como é que você vê o Estado hoje e como você idealiza o Estado? Eu não posso falar de algumas áreas que eu não tenho total conhecimento, como órgão federal. A gente escuta falar e a gente tem visto o seguinte: se foca muito o Estado, isso, aquilo, outro, eu prefiro focar de outra forma. Como eu vim da iniciativa privada, eu prefiro olhar ao ponto de vista que as coisas aconteçam na velocidade e na celeridade que o setor privado acontece no ente público. A gente precisa de fazer as coisas acontecerem. Volto a dizer, quem tem que ganhar sempre é o cidadão, é o contribuinte, é o trabalhador que paga uma altíssima carga tributária. As coisas precisam ser mais céleres, precisa ser mais profissional. Os servidores públicos concursados precisam ter mais empatia, compaixão e saber que quem paga o nosso salário é o contribuinte. Então, nós precisamos de ser produtivos, essa é a palavra, independente do tamanho do Estado ou não. Agora, sem dúvida nenhuma, quanto menor o Estado, maior é o recurso a ser aplicado na saúde, na educação e na segurança. Isso são coisas que a Constituição Brasileira de 88 nos assegura ou deveríamos ter. Nem sempre é a realidade. Então, quanto menor o Estado, melhor o investimento nessas áreas. Eu penso dessa forma e as coisas devem acontecer no setor público, igual acontece no setor privado. Perfeitamente. Voltando agora para a política estadual, o deputado deixou alguns indícios aqui. O deputado vê essa polarização política hoje, nós temos aí essa questão de direita, de Bolsonaro, anti-Bolsonaro, que tem polarizado o país, e continua nessa polarização. O deputado definiu a linha partidária, o deputado já tem o partido definido para as próximas eleições? Eu sou progressista, estou no Progressista, é um partido de centro-direita, sempre trabalhou pelo desenvolvimento, pelo progresso econômico, financeiro, social das pessoas. Acho que a gente permanece na mesma linha. O futuro a Deus pertence. Eu tenho certeza que Ele também ajuda quem trabalha. Tenho trabalhado bastante, tenho feito a minha obrigação, nada mais do que a minha obrigação, fui eleito para trabalhar. Se quisesse moleza, eu brinco e falo às vezes com meu pai que estaria dentro da empresa, da nossa empresa, mas eu prefiro também fazer um olhar para todos nós e ajudarmos toda a sociedade. Então, eu, nas próximas eleições, pretendo permanecer no mesmo lugar, seguir o mesmo caminho e construirmos. Não depende só de mim, eu não sou presidente de partido e acho que a gente permanece na mesma direção. Senão, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela, outra porta e lá, sinceramente, a Deus pertence o futuro. Vamos trabalhar, vamos construir. Independente da questão partidária, sua linha ideal continua na centro-direita, aí, caminhando como se o Partido Progressista se achar que não deva, você vai mais mesmo. O moderado na eleição, ele está em extinção. Você vê as polaridades, você vê ou 8 ou 80. E quando se briga demais por interesses de A, B e C, quem perde é o eleitor, quem perde é o contribuinte, é o cidadão. Nós precisamos de ser moderados, nós precisamos de construir pontes, nós não temos que construir muro e
fazer com que o Estado não seja produtivo. É assim que eu penso, é assim que todo ente público, todo funcionário público que também estou mandatário, hoje estou deputado estadual, deveria pensar. Eu não posso aqui responder por todos, mas eu tenho a obrigação de responder por mim, pelos eleitores que me confiaram o voto e por todos nós. Eu sempre tento ser o mais moderado possível e construir sempre. Perfeitamente. Mais uma perguntinha, deputado, agora voltando para o campo da atuação, da sua atuação na Assembleia. Você se intitula um ruralista e tem colocado aí emendas para equipamentos, para a área rural. Como é que você vê o desenvolvimento rural do Espírito Santo com as questões tecnológicas, questões de auxílios da Incapé? Como é que vê o desenvolvimento? A gente já teve polos no norte do estado, no noroeste, o café é muito forte, mas a gente já teve uma questão de frutas, né, de fruticultura muito forte, né? Como é que está o desenvolvimento agrícola no Espírito Santo e o que você vê que há de melhorar? Bom, não tenho dúvida de dizer que aqui no Espírito Santo nós não temos latifúndios. 90% dos produtores rurais são pequenos produtores familiares e que movimentam o PIB em 15%, fora as indústrias. Então, o agronegócio, o agroturismo é forte no Brasil e no Espírito Santo. Nós temos algumas regiões que quase nós temos a monocultura do café, outra nós temos plantio de cana, outra nós temos fruticultura. Eu sou produtor de coco, cacau e café no município de Linhares. E eu vejo que falta ainda um pouco mais de investimento em tecnologia, não só em tecnologia e orientação. O pequeno produtor familiar às vezes não tem recurso para pagar a assessoria, não tem recurso para custear uma muda mais atualizada, um clone que seja mais produtivo. Então, o Estado deveria entrar nessa área de fomentar mudas no que for a produção, desde a produção de limão, a produção de cana-de-açúcar, mais produtivas, com técnicos que dessem orientação para que a gente possa produzir mais com menor território. Nós somos um território, comparado com outros territórios da federação, pequeno. Nós já fazemos um milagre. Somos o maior produtor de café Conilon, produzimos um excelente café arábica na região do Caparaó, e o arábica tem que ser na região Caparaó porque é a região fria. Então, o Estado falta um pouco de mais empenho nessas áreas e, sem dúvida nenhuma, se a gente acertar a mão nisso, nosso Estado vai voar, o commodities do grão vai aumentar a exportação, o recurso vai começar a sobrar para outras áreas de investimento, de consumo, de educacional, de saúde. É o pontapé, na minha humilde opinião, para que o Estado se fortaleça e tenha o reconhecimento. Está faltando, então, fomento e incentivo tecnológico, assistência básica ali dos órgãos governamentais com o pequeno produtor, que é a maioria do nosso Estado. Eu não posso dizer se está faltando. Acho que a gente deve investir mais e melhorar os investimentos nessa área. Entendi, perfeitamente. Deputado, foi uma satisfação. O mercado capixaba, mercado político capixaba, mesmo que o senhor tenha não deixado claro, nos diz que o senhor eleva o seu patamar. Vamos aguardar os próximos passos. Eu faço votos que a sua carreira política, que chegou a ser popular, assim, um pouco avassaladora, tamanho foi sua votação, próximo aos 43 mil votos, logo depois de ter sido vereador de Colatina, e que você tenha sucesso no seu pleito e que volte posteriormente nos dizendo as novidades de como será a sua nova batalha. Eu que agradeço o espaço, agradeço o carinho, deixo o mandato à disposição de todos os cidadãos aqui do nosso Espírito Santo, esse estado lindo. Conheço vários estados da federação e, humildemente, nada contra os outros. Sou um pouco bairrista, sou capixaba, amo o Espírito Santo. E é um estado lindo, de gente trabalhadora,
de gente honesta, de gente que gosta de produzir e gosta das coisas às claras. Então, as próximas cenas do capítulo, aonde nós vamos caminhar e construir, Deus pertence, mas sem dúvida nenhuma. Fui vereador, estou deputado estadual e quero galgar caminhos maiores. Perfeitamente. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado.